Ok, abra sua Bíblia aí, por favor. Em Isaías capítulo 32. Enquanto você procura aí, Deus tem pesado o meu coração com esse tema. Há muitos anos atrás eu já ministrei, já falei algo a respeito disso, daquilo que nós vamos compartilhar essa noite. Mas tempo atrás eu perdi o sono de madrugada. Estava orando, intercedendo por algumas causas, algumas pessoas que estavam precisando, mas principalmente por esse momento que nós vivemos como nação. Estava tão pesada fazendo a minha guerra. E Deus me trouxe de volta a memória, a lembrança dessa palavra. Aquilo começou a pesar no meu coração, me angustiar. E logo de manhã cedo, quando eu acordei, eu recebi uma mensagem no meu zap de uma pastora querida, a pastora Nides, lá de Belém do Pará. E ela falou assim: Mônica, você já ouviu essa mensagem? Me mandou um pedaço, na verdade, rápido, uma questão de 7 minutos, eu creio, mas em cima desse texto que eu vou estar compartilhando, eu falei, puxa vida, eu falei para ela, eu amanheci com essa palavra no meu coração, já disposta a falar com Dani. Fala, Dani, eu quero ministrar essa palavra à igreja. E aí, de repente, de manhã cedo, ela me manda a mesma palavra. Então, eu creio que nós estamos num momento oportuno de ouvirmos algumas verdades de Deus. Desafiadoras, sim, mas tão importantes para a gente poder viver dias melhores. Há uma expectativa, de um modo geral, entre nós brasileiros e no meio da igreja, de vivermos dias melhores. É o que nós queremos como povo, como nação, como cidade, como sociedade, como família. Eu sei que você, como eu, está ardendo, desejando muito que se vire uma página na nossa nação e que se dê início a um novo tempo de coisas melhores. Mas é fundamental aquilo que você vai ouvir hoje para a gente poder viver isso que Deus tem. Eu creio que Deus tem, Ele é o Todo-Poderoso. E o tema dessa ministração é chamados para governar. Há uma inquietação dentro do ser humano, de todos nós, uma pergunta que não se quer calar. De onde eu vim, para onde eu vou? Para os mineiros é de onde vim, para onde vou, né? Qual é o propósito, o sentido da nossa existência nessa terra? Para que estamos aqui? Será que só para crescermos, casarmos, acasalarmos, gerarmos filhos e morrermos e passarmos o legado para a nossa geração? Não, na verdade, quando Deus nos criou, depois de uma eternidade, Deus desfrutando das maiores grandezas desse universo, Deus resolve criar um ser semelhante a si mesmo para se relacionar com Ele, mas mais do que para se relacionar, para estabelecer através dele o seu propósito no universo e especialmente nessa terra. Então Deus inaugura os ouvidos do homem dizendo: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Então a primeira coisa que o homem ouviu foi, na verdade, um resumo, a essência do seu propósito, o propósito da sua existência. Nós existimos para nos multiplicarmos sobre essa terra, multiplicarmos a imagem de Deus, porque naquela hora Adão e Eva era a imagem, semelhança de Deus. O pecado ainda não tinha entrado nos seus corações. Então Deus está falando: eu quero que essa terra se encha com a minha imagem. E mais do que isso, eu quero que vocês exerçam domínio, governo, ok? Eu estou criando vocês para dominar, para governar, não segundo a sua mente, porque naquele momento Adão tinha exatamente a mente de Deus. Ali estava habitando a plenitude de Deus dentro das suas vidas. Então Adão estava em perfeita intimidade, unidade com a Trindade. E Deus está falando: estendam o meu domínio sobre a terra. Estendam o meu governo sobre a terra. Estendam o meu reino. Domínio fala de reino, fala de governo. Então, eu e você, queridos, nós fomos criados para governar. E aí, de repente, alguém chega e fala: nossa, mano, eu estou gostando disso daí, já começou bem. Eu sempre senti essa vontade mesmo de dominar todo mundo, de ficar mandando. Não estou falando bem a respeito disso. E nós vamos falar um pouquinho do que é esse governo, esse reino, que é o nosso propósito. E você sabe muito bem que algo que foi criado para um propósito só faz sentido e se realiza naquele propósito.
Então, enquanto nós não nos encaixarmos ao propósito da nossa existência, haverá um vazio, esse incômodo dentro do ser humano, de insatisfação, de não se sentir apropriado nessa terra, nesse momento, enquanto não nos encaixarmos ao propósito que é governar, dominar, influenciar. E, como eu falei, não tem muito a ver com manipulação, com exploração de uns aos outros. Não existe isso no governo de Deus. Não era essa a proposta inicial de Deus para o homem, com certeza não. E eu me lembro que anos atrás, muito tempo atrás, nós nos reunimos ali na Avenida Dom Pedro ainda. Chegou uma pessoa que estava vindo de outra igreja querendo congregar aqui conosco. E ele chegou para um dos nossos diáconos e falou: vem cá, como é que eu faço para ter uma boquinha de líder aqui nessa igreja? Então, muita gente deseja só o espaço de governo, onde a sua vontade prevalece, onde ele tenha controle da situação, mas a proposta, repito, de Deus inicial para nós não é essa, onde a nossa vontade prevaleça, onde o controle seja nosso de maneira alguma. Era o domínio dele através de nós. O reino dele, através de nós, sendo levado a toda a terra, nos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Este é o propósito, é para isso que eu e você estamos aqui, ok? Eu queria que você entendesse isso. Deus quer usar você para estabelecer o reino, a vontade dele, o governo dele, aonde você está, a começar da sua casa, da sua rua, do lugar onde você trabalha, estuda, no meio da sua parentela. Você existe aqui nesse momento para estabelecer o reino de Deus nessa terra, ok? O domínio dele através de nós. Então, a estratégia do reino é, na verdade, o serviço. Não é na exploração, na manipulação de uns pelos outros, de maneira alguma. Assim como o nosso Jesus, quando ele desceu do céu, Filipenses 2 fala que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem e depois a forma de servo e desceu até a cruz, foi até a cruz. Ali ele foi levantado como um maldito. Assim Jesus veio cumprir a vontade de Deus e estabelecer, pegar de volta toda a autoridade sobre a terra, aquela autoridade que o homem havia perdido no Éden, quando abriu espaço no seu coração para o pecado. Ali, quando Jesus venceu a morte, na sua integridade, na sua justiça, por ter vivido essa vida sem um pecado sequer, ali ele desceu ao inferno, que a Bíblia diz, levou cativo o cativeiro, tomou a chave da morte e do inferno, subiu, ressuscitou glorioso. Ali, queridos, na sua atitude de vir nos servir, o reino de Deus estava novamente sendo estabelecido dentro do homem. Porque o governo de Deus, o domínio no universo, ele existe desde sempre. Ele é o único Deus, o Criador, e por ser dono de tudo, ele tem o direito, a autoridade, o domínio é dele, o reino é dele, quer gostem ou não. Porque ele que criou, é dele todas as coisas. A Bíblia fala porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele tem o domínio simplesmente porque ele é dono de tudo. Mas dentro do homem, Deus havia perdido o governo quando o homem entregou para o pecado, para o diabo. Mas Jesus veio e retomou. E ali o reino de Deus, que está estendido em todo o universo, passou a entrar dentro do homem. Mas a estratégia que Deus usou e que quer usar através de nós chama-se serviço. E Lucas, escrevendo Atos, diz a respeito de Davi, Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio, o propósito de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais. Davi serviu a sua geração, conforme o propósito de Deus. Interessante isso, né? Exatamente o que eu tenho falado até agora. O propósito de Deus é que nós governemos, dominemos, estabeleçamos o seu reino sobre a terra através do serviço,
Davi, essa palavra servido, tendo Davi servido, é upereteo, que vem de uperetes. Sabe o que é uperetes? Traduzido na Bíblia como servo, remador subordinado. Antigamente, nas navegações, aqueles barcos, eles eram movidos por remadores que iam lá embaixo remando. Pois bem, esses remadores têm o nome de uperetes, servos. E esse verbo aqui fala, tendo Davi upereteu, servido, remado, tomado um lugar de servo, se subordinado. Ele serviu essa geração. Sabe onde Davi estava? Assentado em um trono, dentro de um palácio muito luxuoso. Mas Davi entendeu que o seu propósito de existência, apesar do lugar de reconhecimento e de domínio, o seu propósito era servir essa geração. Assim como Jesus veio nos servir, assim Davi serviu a sua geração, cumprindo o propósito de Deus. Talvez seja por isso que ele seja chamado homem segundo o coração de Deus. Exatamente no mesmo texto, Atos capítulo 33, diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, resumindo aqui, estabelecer o reino de Deus é estabelecer a vontade de Deus, onde quer que nós estejamos, através do serviço, não da manipulação, não através do autoritarismo. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 32. Nós vamos acompanhar alguns versículos, a partir do versículo 1 ao versículo 8, que diz a respeito disso, dessa mudança que Deus deseja fazer nas nossas vidas e na nossa sociedade, nessa geração, através de nós. Coisas boas no meio de uma sociedade caótica. No meio de tanta confusão, tristezas e injustiças, Deus deseja estabelecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus deseja estabelecer o seu reino, para enfim nos fazer viver dias bons, melhores. E esse texto de Isaías diz assim: eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer com que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Sabe essa palavra nobre aqui no hebraico, no original, nadib? Significa voluntário, generoso, aquele que se dispõe a dar. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Um governo de servos estabelecido nessa terra, que fará a diferença, que pode mudar a nossa história, a história da nossa geração, assim como Davi fez na sua geração. A essência desse reino, você pode falar: não, Mônica, esse reino onde as coisas são maravilhosas, isso é quando Jesus voltar. Não, porque aqui a gente está falando de épocas de tempestade, terra seca, de mentiras, de enganos, de gente sedenta, de gente sofrendo injustiça. Exatamente aquilo que estamos vivendo nos nossos dias, não é só no Brasil. Nós sofremos daquilo que nós estamos vivendo aqui, mas de uma maneira geral, isso é a humanidade. Paulo falou que os dias seriam cada vez piores, conforme se aproximasse o fim. Mas, queridos, nós podemos fazer a diferença. É para isso que Deus me trouxe aqui nessa noite,
para gerar uma esperança, mais do que esperança no seu coração, uma atitude para a gente transformar a nossa história. A gente precisa crer que a nossa história pode sim ser transformada. A essência do seu reino, então você já sabe que reinar é o propósito da nossa existência. Você sabe que a estratégia é o serviço, mas a essência do reino é Cristo. É Jesus. Esse reino só existe porque existe um rei legítimo, dono de todas as coisas. Ele se fez servo, mas Paulo também em Filipenses fala, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Ele assumiu com legitimidade o controle, o domínio, o reino. Por isso que Ele é o Rei dos Reis pelo século dos séculos. Então esse reino só existe porque existe um rei legítimo, um rei justo. É isso que diz esse texto que nós lemos no primeiro versículo. Eis aí está, que reinará um rei com justiça. Tudo provém daí, queridos. Não há outro ser nessa terra que seja justo. Esse reino, que é um reino de justiça, não está ligado à esquerda, sabia disso? Nem muito menos à direita. Não é de centro. Esse reino é do alto. Não tem a ver com os reinos do mundo, com os reinos do homem. É por isso que a nossa esperança não pode estar no homem. Nós estamos às vésperas de uma eleição. E eu quero falar disso no final. O seu papel nessa história, mas deixa eu deixar claro, não é o homem que pode mudar a nossa história, é o rei que reina com justiça. São as leis do reino, não são as leis do homem, não são as suas ideologias, filosofias, seja o que for. O que pode mudar a história do homem, o que pode fazer o homem que está vivendo no caos, experimentar um lugar de abrigo, torrentes de água em terra seca, é o rei que reina com justiça. São as suas leis, as leis do reino, que são diferentes das leis dos homens. Se você quer conhecer acerca das leis do reino de Deus, leia o Novo Testamento, mais especificamente Mateus de 5 a 8, Sermão do Monte. Ele dá um pouco do que é as leis, o que são as leis do reino de Deus. Não há um governo que seja justo, entendeu, queridos? Vou falar de novo. Não há um governo, não há um partido, não há uma ideologia, não há uma pessoa sequer. É isso que Romanos diz. Romanos 3, 9 a 12 diz: que se conclui? Paulo dizendo, está perguntando, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, entendeu? Não precisa desenhar, né? Eu, você, Haddad, Bolsonaro e quem quer que seja, não há um justo sequer. É o que a Bíblia diz, e Deus não mente. Aliás, há um justo. Isaías fala do único justo, o rei justo. Diz Isaías 23, versículo 5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, renovo com letra maiúscula, e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça sobre a terra. Sobre a terra, não está falando do céu, está falando da terra. Dessa terra que nós vivemos, onde os ventos estão fortes, onde as tempestades estão cada vez mais volumosas, onde a sede, a fome, o desespero, a necessidade do povo, seja física, seja emocional, espiritual, está cada vez mais gritante. Nessa terra, a promessa é: um rei reinará com justiça, com juízo.
Então tem a ver com Ele. A essência é o Rei. É por causa dele que nós podemos esperar dias melhores, queridos. A igreja não pode se iludir nem desviar o foco. Não virá dos homens, vai vir do Senhor. Nós precisamos crer e buscar, por isso cada vez mais se torna necessário dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. A essência é o Rei. O propósito, para quê? Para que o governo dele estendido? Para que governarmos? Para que a transformação da sociedade? É isso que nós lemos: transformar o caos, o desespero em segurança, a angústia, o medo, o engano, a confusão em sossego, paz, segurança, satisfação, alegria, clareza, verdade. O versículo é claro, ele diz: cada um servirá de esconderijo contra o vento. Quando esse rei que reina com justiça, junto com os príncipes que em retidão governam, cada um, a Bíblia diz aqui, Isaías, o versículo 2, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Você está vendo que tem vento, que tem tempestade, que tem dias maus? Torrentes de águas em lugares secos, sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão. Clareza. Queridos, nós existimos para estabelecer o reino de Deus nessa terra, para trazer abrigo, segurança, paz, para trazer cura, conforto, para trazer alívio, satisfação, para trazer verdade, entendimento. Fala: os olhos serão abertos, os ouvidos saberão ouvir, estarão atentos, saberão discernir. Quando isso vai acontecer? Quando o rei reinar com justiça e os príncipes com retidão estabelecer seu reino. Então nós podemos, é isso que eu quero falar para vocês, nós podemos sim mudar o caos que está aí. Eu vou falar como, daqui a pouquinho, mas a proposta é essa, é de transformação. Porque afinal de contas, esse reino, que a gente não consegue ver porque ele é espiritual, porque o rei, ele é divino, ele não é um reino natural. A sua essência espiritual, ele vem do alto, mas a sua manifestação é terrena. A sua expressão, a expressão do reino de Deus é terrena, ela é visível. Jesus disse: se eu expulso demônios é porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, vocês sabem que o reino é chegado quando vocês veem os sinais. Então a manifestação do reino de Deus, ela é visível, ela é notória, os homens podem ver. Então a gente não tem que se esconder atrás, não, mano, que é algo espiritual, cada um com o seu relacionamento com Deus. Não! Nós estamos aqui para fazer visível o reino de Deus, manifestá-lo de forma que os homens vejam. Existe um rei justo. Eu posso ver através das suas atitudes. Esse reino, ele não é visível na sua essência, mas na sua manifestação, sim, na sua expressão, sim. E qual é o canal para estabelecer esse reino? Qual é o instrumento pelo qual o reino vai se estender sobre a terra? E as gerações poderão ser abençoadas, os homens transformados, as sociedades. Qual é o canal que Deus vai usar? Nós, a igreja. O primeiro versículo diz: eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Em retidão governarão príncipes. Jesus já veio, ele já retomou a sua autoridade de volta. Na verdade, a autoridade do homem, a autoridade dele ele nunca perdeu. A autoridade que o homem perdeu lá no Éden, Jesus recobrou. Ele já fez a parte dele, nos devolveu. Ele falou: toda autoridade me foi dada, portanto, ide por todo mundo.
O que Ele espera agora é que os seus príncipes governem, dominem com retidão. É a mesma proposta de Adão. Deus não mudou a proposta para o homem, continua a mesma. Domine, governe com justiça e retidão. Estabeleço a minha vontade sobre a terra. O canal somos nós. O texto é claro em dizer: cada um servirá de esconderijo contra o vento. Cada um de nós será canal. Não é a igreja como todos, porque muita gente pensa assim: não, a igreja é esse lugar de refúgio. Mônica, eu já convidei os meus colegas, eles estão tão aflitos, estão passando tribulação, eu já falei: vai lá para a minha igreja, é tão bom esse lugar aqui, não é? Não é um refúgio mesmo? Não é gostoso estar aqui? Aqui não tem paz, aqui a gente não é dessedentado, não tem alimento. Tudo bem, mas o reino de Deus não é estabelecido aqui, ok? Aqui é lugar de adoração, onde Deus se manifesta ao seu povo. O reino de Deus é estabelecido lá fora. Através de quem? Cada um. Você é cada um, amém? Você é cada um. Eu estou falando a respeito de você, estou falando a respeito de mim. Se nós queremos viver dias melhores, queridos, nas nossas casas, na nossa sociedade, você precisa entender que você faz parte dessa transformação. Se você é um príncipe que já foi justificado. Porque fala: o rei justo governa junto com príncipes que governam com retidão. A Bíblia fala: não há nenhum justo sequer, Mônica. Como esses príncipes somos nós? Porque aqueles que abriram seus corações para Jesus, a Bíblia fala: fomos justificados pela fé. Nos tornamos justos, retos pelo sangue de Jesus. Romanos 8, 29 diz: aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Nós fomos justificados. Hoje Deus olha para nós, a sua igreja, e fala: a minha igreja, o meu povo é um povo justo, santo. É por isso que Ele confia o seu reino a nós. Que nós estendamos o seu domínio, a sua vontade sobre a terra. Cada um precisa se dispor na estratégia do reino, que é serviço, a ser nessa terra um esconderijo. Você é esconderijo de quem? Aqui, queridos, eu estou querendo falar a respeito de influenciar, de abrir os olhos e levar a verdade, ensinar, de estender a mão, de dar comida, bebida, de abençoar, de discipular. Quantos estão debaixo do seu esconderijo? Quantas famílias podem falar: eu encontrei abrigo nessa casa aqui, eu fui amada, fui cuidada, como é bom receber dessa pessoa, a minha fome, a minha sede tem sido saciada. Porque é muito fácil a gente olhar para fora e falar: nossa, esse país está tão injusto, está tão violento, as pessoas, elas estão tão impacientes, egoístas. É muito fácil achar o problema, não é? Basta a gente olhar para fora, olhar para o lado, olhar para dentro de casa. Achar problemas é muito fácil. A questão é: o que você está fazendo para impedir a tempestade na sua nação, na sua família, na sua cidade? O que você está fazendo para acalmar o coração daquele que está angustiado, para suprir o necessitado, o sedento, seja do material, do emocional, do espiritual? O que cada um está fazendo? É aí que está a resposta, porque todos nós queremos viver dias melhores, não é mesmo, queridos? Você quer para a sua família, eu quero para a minha, para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero para mim hoje. Eu quero ter paz de sair e vir para a igreja à noite e voltar. Sem precisar, na hora que eu sair daqui e for pegar meu carro, eu ficar olhando quem está por perto. Se tem gente por baixo, às vezes, escondido.
Eu quero ter paz, eu quero ter segurança. A questão é o que eu estou fazendo para isso. Porque é muito fácil cruzarmos os braços e falar, seria tão bom. Mas aqui está, eis aí que reinará um rei com justiça, e príncipes governarão com retidão, e haverá proteção, segurança, saciedade, alegria, sossego. Cada um vai fazer a sua parte. Às vezes acontece, de dentro da igreja, às vezes alguém chega para nós, líder, e fala assim, pastora, estou decepcionada com essa igreja, ou com a minha célula, ou com a minha macrocélula, com esse ministério, porque não tem amor. Irmãos, nesses 30 anos de ministério, irmãos, eu nunca ouvi alguém que estivesse envolvido em servir, pagando preço para servir, para ministrar, para abençoar outros, para discipular, à frente de uma célula. Eu nunca ouvi nesses 30 anos uma pessoa dessa falando que a igreja não tem amor. Nunca. Por quê? Porque ela sabe que ela faz parte da igreja e ela é a expressão do amor. Então ela não tem coragem de falar essa igreja não tem amor, porque ela está manifestando amor. Ela sai de casa, vai consolidar. Ela abre casa de paz. Ela está envolvida em ministério, está servindo, está lá servindo as crianças. Então ela sabe que tem amor, porque ela é instrumento do amor. Mas normalmente quando eu escuto isso, é de pessoas que nunca se dispuseram a dar. Nunca assumiram uma célula, não tem coragem de abrir uma casa de paz, servir o que está sedento em terra seca. Então eles olham e falam, essa igreja não tem amor, não tem mesmo. Se for olhar para a vida dela, não tem. Então é fácil nós olharmos e falarmos, eu queria que fosse diferente. O problema está lá fora. Sabe onde está o problema? Aqui dentro. Dentro de mim, dentro de você. Nós costumamos ouvir que o problema da igreja é o mundo. Você não já ouviu isso? O problema da igreja é o mundo? Não, queridos. Essa frase é fake, para ficar na moda. Fake news. O problema da igreja não é o mundo. O problema do mundo é a igreja. Porque se a igreja estivesse fazendo a sua parte, esse mundo seria diferente. Se a igreja estivesse estabelecendo o reino, governando, dominando, deixando o rei justo reinar através de nós, e não aquilo que a gente pensa, e não aquilo que a gente acha, as nossas gias e filosofias, ideologias. Se o rei justo, a sua palavra, estivesse sendo expressada em cada um de nós, a começar dentro da nossa casa, com os nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos. Se a palavra de Deus, o rei justo, estivesse sendo vivido, encarnado, lá onde nós estudamos, trabalhando, esse mundo seria melhor sim. Então o problema do mundo chama-se igreja. Mônica, Adriana, Marcos, Paulo, Tiago, seja quem for, somos nós. Porque cada um vai fazer a diferença. É o que o profeta diz, eu faço a diferença e você faz a diferença. Quando você governa. Entenda, por menos estudado que você seja, menos culto, o seu lugar é de governo se tem um rei aí dentro. Tem um rei morando dentro de você? Então o seu lugar é de governo. O rei existe aí para governar, para estabelecer a sua vontade, a começar da sua vida, do seu comportamento. Mas através de você lá fora, para mudar essa sociedade. Nós podemos, queridos, nós somos a única solução do nosso Brasil. Chama-se igreja, aonde o rei justo reina. Porque tem igrejas onde o rei não é justo e não reina, infelizmente. Chamadas de igrejas. Mas eu estou querendo falar de um compromisso sério com o rei Jesus e com a sua palavra, com as leis do seu reino. Isso tem que ser o nosso maior apego, entendeu? Mais do que aquilo que nós aprendemos com os homens dentro das faculdades da vida, das vizinhas, dos cunhados desses que se dizem entendidos. Eles podem saber muito bem de história, mas eu quero saber o quantos deles conhecem do rei e das leis do reino. Porque nós não somos cidadãos desse mundo, é o que a Bíblia diz. Nós somos cidadãos do reino.
Nós vivemos debaixo de outras leis, entendeu? Então você precisa entender das leis do reino em que você vive. Se você é nascido de novo, você é cidadão do reino de Deus. Mas você conhece as leis? Você sabia que nas leis do reino, mulher é submissa, submissa? Nas leis do reino de Deus é assim, não, Mônica. Mas eu aprendi diferente. Tem uma turminha lá na minha escola, as feministas, assim, elas falam diferente. Não quero saber do que as feministas dizem. Se o que elas têm a dizer está fora das leis do reino ao qual eu faço parte, porque um dia eu vou responder por essas leis. Um dia eu e você estaremos diante de um trono, um grande trono branco, diz Apocalipse. E sabe por que leis nós vamos responder? Não é pelas leis do Brasil. Se você fez tudo conforme as leis do Brasil, você vai responder, antes de tudo e acima de tudo, sobre as leis do reino. Você vai ser cobrado uma por uma, e eu também. Então, o que adianta a gente estudar demais nas leis desse mundo, se nós não seremos julgados por elas? Nós seremos julgados pelas leis de Deus. E eu não quero abrir parênteses aqui para falar que eu estou pregando revolta, se insurgir contra as leis dos homens, de maneira alguma. Tanto é que Jesus fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você precisa conhecer sim as leis do seu país, porque você vai sofrer. Tanto é que quem vai traficar lá fora, muitas vezes acaba morto, pena de morte. Por quê? Porque não sabia, né? Não sabia que não podia usar droga, traficar aqui nesse país. Não importa, você está lá, você tinha que conhecer as leis, senão você sofre as consequências. Mas, quando as leis dos homens entram em conflito com as leis de Deus, você, cidadão dos céus, tem que responder à lei suprema do seu rei, a lei do reino de Deus, entendeu? Aí a gente abre mão daquilo que nos ensinaram desde pequeno. Aí a gente abre mão daquilo que está na moda, que é mente evoluída. O que adianta evoluir a mente e parar no inferno? Evoluiu, foi parar lá no inferno. Não importa como eu vou ser taxada, nem a imagem que eu vou ter diante dos meus colegas, diante dos meus vizinhos. Quer saber? Eu não estou nem aí. Eu quero olhar para cima e ver Deus sorrindo para mim. Porque afinal de contas, quem deu a vida por mim, quem foi um abrigo para mim, quem me descedentou, me realizou, me faz feliz, não foi o meu vizinho, nem meu professor, nem meu colega. Foi Jesus, o meu rei. Pouco me importa como vão me considerar. Falaram o que fizeram de Jesus? Mas ele foi fiel até o fim às leis que o Pai lhe colocou. Igreja, acorda. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós representamos algo superior nessa terra. Então, antes de você abrir sua boca, fazer seu post na internet, pense, será que isso aqui está de acordo com as leis do reino no qual eu vivo? O reino de Deus. É só isso que a gente precisa. Antes de querer agradar A ou B, eu olhar para cima e agradar aquele que foi capaz de se fazer maldito por mim e por você. Nós somos o canal. A responsabilidade é nossa. Agora tem um preço. O preço da nossa omissão, da nossa negligência. Se eu e você não acordarmos rápido, muito rápido, o preço vai ser terrível. A começar das nossas casas, famílias. Sabe, queridos, esses dias nós estivemos aqui, eu e minha família, dando um testemunho, falando de algumas coisas que são importantes para uma família ser uma família feliz, não a família perfeita, porque ela não existe. Vocês que estavam aqui viram que não existe, não é a minha, não é a sua, mas uma família harmoniosa, feliz. Estávamos falando de algumas coisas que nós vivemos. E sabe o que me deixa mais triste? É ouvir depois de muitas pessoas falando: Mônica, eu queria que a minha família fosse assim como a sua. Porque eu sei que esse é o desejo de Deus. Que todas as famílias sejam assim,
que vivam num lugar de abrigo, onde as águas fluam, onde tem um manancial de águas vivas, onde as pessoas são supridas, amadas. Eu sei que essa vontade de Deus me dói ver famílias que não vivem isso. E sabe por que não vivem muitas vezes? Ou todas as vezes? Porque o rei que reina com justiça e as suas leis não estão presentes. Porque se ele estivesse ali, e ali tivessem príncipes que se deixam encarnar por esse rei, pelas suas leis, essa família seria feliz. Você pode, querido, viver na sua casa, isso aqui, se o rei reinar, e se você governar com retidão, deixar valer, nós podemos viver na nossa sociedade, está em nós a resposta. O preço, se a gente não se levantar, cada um, eu estou falando de cada um, não é a igreja, a comunidade cristã, não, é cada um não se levantar, é que os nossos filhos se tornarão escravos e o caos vai prevalecer, continuar prevalecendo nessa sociedade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, rapidamente, em 2 Reis, capítulo 4, senão você só acompanha aqui comigo no telão, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor, para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Por quê? Porque ele havia contraído dívidas, eu não vou ler todo o texto aí, ele havia contraído dívidas, esse servo de Deus, discípulo de Eliseu, discípulo dos profetas, vivia lá nas escolas dos profetas, morreu. Meu irmão, promete uma coisa para mim, que quando você morrer, se você morrer, né, se Jesus não voltar antes, você não vai deixar a dívida para sua esposa. Então não vai deixar ela nessa fria, vai? Porque essa mulher ficou nessa fria, o marido, homem temente a Deus, morreu, não sei por que cargas d'água, tinha feito um bocado de dívida, talvez fosse até para abençoar essa casa, eu não quero nem julgar o falecido aí, mas a questão é que ficou uma bomba na mão dessa mulher, dívidas que ela não tinha condição de pagar. E Eliseu falou: o que eu posso fazer por você? O que você tem aí? Ela falou: eu só tenho uma botija de azeite. Eliseu falou: faz o seguinte, vai na sua vizinhança, você e seus filhos, e tragam vasilhas vazias, o máximo que você puder. E ela fez isso, encheu a sua casa, e a porta se fechou, ela ficou ali com seus filhos e o profeta, e eles começaram a derramar aquela única vasilha de azeite, e encheu todas, a ponto da mãe pedir, falou: traga mais uma, meu filho. Ele falou: mãe, acabaram-se todas. E o problema estava solucionado? Não. Aí o versículo 7, ela falou para Eliseu: nós não temos mais vasilha. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus o que tinha acontecido, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Há muitos anos atrás, eu vi o pastor Márcio Valadão de Lagoinha usar esse texto, fora do contexto, para uma analogia maravilhosa que jamais saiu da minha cabeça. Então eu quero compartilhar, isso não nasceu no meu coração. Eu dei Ctrl+C lá atrás, há uns 20 anos atrás, eu estou dando um Ctrl+V agora, ok? Mas eu sei que não vai sair da sua vida também. Ele usou esse texto para falar da nossa história. Ele falou: as gerações que vieram antes de nós, elas contraíram dívida, a começar de Adão. Contraíram uma dívida impagável com essa sociedade, com a terra, com o propósito de Deus. Em vez de estabelecer o reino de Deus e a vontade de viver nela e ser feliz, o homem escolheu o pecado. Ele contraiu uma dívida impagável. Só que a sociedade, a geração e o mundo e o inferno veio bater na nossa porta, cobrar a dívida. Por causa das nossas escolhas, do nosso pecado. E sabe de uma coisa? Não tínhamos como pagar, como fazer diferença nessa geração mais. Não tínhamos como reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Não tínhamos mais como governar justamente, porque o pecado estava aqui dentro. Era uma dívida impagável. Mas Paulo diz lá em Colossenses, que ali na cruz, Jesus expôs a vergonha todo principado e potestade,
e cravou a nossa dívida. Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, com o chamado, com o propósito de Deus para as nossas vidas e com essa sociedade. Ele fez a parte dele, ok? A parte que eu e você não poderíamos fazer. É interessante que essa mulher, em Israel havia leis que respaldavam a mulher nesse caso, dela se tornar viúva. É que um dos parentes do marido, os mais próximos, teria que receber essa mulher como esposa. Junto vinham os bens e vinham as dívidas. Às vezes vinham só bens, às vezes vinham só dívidas. Só que essa mulher não foi atrás das leis. Ela não foi atrás de resolver a sua dívida pelos recursos humanos. Ela buscou um profeta. Assim como nós não teríamos condição humana de pagar nossa dívida. Mas foi sobrenaturalmente que a provisão chegou. Foi graciosamente que a provisão chegou para que nós não víssemos os nossos filhos eternamente como escravos dessa geração e do pecado. Então ele fez a parte dele, entendeu? E ele falou, está aqui o meu Espírito Santo, está aqui o sangue, está aqui o perdão, está aqui a autoridade. Agora, por favor, vão pagar a dívida, vão cumprir o propósito. Queridos, nós temos uma dívida com essa sociedade. Toda a sociedade é estabelecida em 5 pilares: política, economia, educação, cultura e religião. Nós temos que pagar a dívida com esses 5 pilares, porque senão eles levarão os nossos filhos escravos. É muito triste ver alguns jovens que nasceram aqui nessa igreja, foram criados junto com os meus filhos. Hoje são escravos, escravos do pecado, escravos da mentira, muitas vezes escravos da droga. E eu não sou melhor do que ninguém, de nenhuma outra mãe. A questão é que nós, como igreja, temos falhado. Enquanto cruzarmos o nosso braço aqui e deixarmos a educação para esse mundo cuidar, a cultura, a religião, a economia e a política, enquanto cruzarmos os nossos braços, falarmos, nós não temos nada a ver com esse mundo podre vai entrando na nossa casa, entrando dentro da igreja e levando os nossos filhos. Nós precisamos acordar a igreja, assumir a nossa responsabilidade, cada um governando com retidão, deixando o Rei justo reinar. Eu não chego de ver os nossos filhos sofrendo. Irmãos, está chegando o dia, se nós não acordarmos e fizermos rápido a nossa parte, está chegando o dia em que você jovem, que ainda vai ter filhos, ou que os tem pequeno, ele vai chegar na sua casa de batom, o seu filho homem. E ai de você, se for lá reclamar. E a igreja fica aqui, de braços cruzados, falando, é um absurdo. Mas o problema desse mundo, que é um absurdo, somos nós que não nos posicionamos, que não fazemos a nossa parte. Ficar nas redes sociais metendo malho. Esse não presta, aquele outro não presta. É muito fácil. Eu quero saber o que você está fazendo para servir essa geração. Quantas pessoas você está brigando? A quem você está falando e abrindo os olhos? A quem você está estendendo a mão, tirando do bolso e pagando um prato de comida? Porque é isso. São as leis do reino expressas em nós, através do nosso serviço de todas as maneiras. É a verdade de Deus, a vontade sendo estabelecida. Vai e vende o azeite. Porque senão você vai morrer, você e seus filhos aqui, com a abundância de azeite. Se essa mulher não fosse vender a dívida, esses filhos seriam levados escravos, apesar do milagre da graça ter alcançado a vida deles. De nada ia adiantar.
É por isso que eu não posso aceitar. Eu, Mônica, eu respeito, ok? A sua decisão de não votar. Eu respeito a sua decisão de votar em branco, nulo, ok? Mas, por favor, não vá para as redes sociais, não abra a sua boca para queixar. Porque isso é incoerência. Essa é a maior injustiça. Quando você fica daqui acusando, sem mover um passo sequer, ou sem sequer ir lá na urna, assumir uma responsabilidade. É fácil assim? É muito fácil. Ah, Mônica, mas não tem ninguém bom. Então escolha o menos pior. Mas faça alguma coisa para você, pelo menos amanhã, ter o direito de abrir a boca e requerer, queixar-se, falar alguma coisa. Pelo menos você fala, não, mas eu tentei. Eu fui naquele caminho que eu achava melhor. E deixa eu ser clara aqui. Daqui uns dias a gente vai estar lá diante daquela urna, com um óleo bendito, porque antigamente se ungiam reis e o óleo era sagrado. Hoje o nosso óleo sagrado, o poder que Deus nos deu para ungir os nossos reis se chama voto. Quando você for votar, meu irmão, lembra que ali está o Espírito Santo. Eu não quero falar aqui qual que é o candidato, porque, de fato, como eu já cansei de falar, não existe homem justo. A minha esperança não está nos homens. Mas, por favor, tenha temor para falar, eu sei que é isso que Jesus estaria fazendo. Se é que Ele está aí dentro como rei. Só isso. E por último, desculpe, irmãos, me pesa. E olha que eu tenho vivido dias muito felizes. Como a gente tem testemunhado aqui. Eu e minha casa, nós somos muito bem abençoados. Mas eu choro aqui. É pela a família de muitos que estão aqui. Eu choro aqui pelas próximas gerações. Nós podemos deixar passar, porque nós não quisemos assumir a nossa responsabilidade. Eu quero resumir uma história aqui para vocês e acabar com ela, sobre Gideão. Vocês já ouviram falar de Gideão? Gideão foi um homem, ele se considerava o mais inútil e incapaz. O povo de Israel estava sofrendo absurdo na mão dos seus inimigos, porque eles viviam em derredor. Então eles esperavam o povo plantar, semear, investir. Na hora da colheita vinham os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente, e saqueavam tudo e levavam tudo embora, e deixavam o povo com fome. E qualquer semelhança não é mera coincidência de um povo que trabalha e não prospera. Era isso que aquele povo estava vivendo. Opressão. Então eles invadiam, tomavam as cidades e impunham impostos altíssimos. Qualquer semelhança também não é mera coincidência. E Deus resolveu levantar um homem. Ele se achava muito, muito incapaz. Mas graças a Deus, ele entendeu que ele era cada um que podia fazer a diferença. Ele falou, ok, Deus, eis-me aqui. E ele convocou um exército de 32 mil. Deus falou, é muita gente, Gideão. Eu não quero que você ache que você é o cara que vai fazer. Que é pela força do braço que você vai mudar a sua sociedade. E que os dias melhores virão. Não é por você, é pelo meu poder, ok? Então faz o seguinte, manda todo mundo embora. E você sabe da história, eu não tenho tempo para falar detalhes. Mas Gideão partiu contra 125 mil inimigos. Partiu com apenas 300. Gideão e seus 300, eles mataram todos os 125 mil. Foi uma vitória triunfal, sobrenatural. Não deu para mais ninguém. E quando o povo de Israel viu aquilo, chegaram para Gideão e falaram, Gideão, reina sobre nós. Sabe qual foi a resposta de Gideão? Eu não vou governar sobre vocês. Nem eu e nenhum dos meus filhos vai governar sobre vocês. Sabe quantos filhos Gideão tinha? Quem se arrisca? Era um homem valente. Pensa nisso. Quando Jesus falou, salve homem valente. Ele estava lá, um homem valente. Quanto você acha que um homem valente sem televisão seria capaz de fazer? Quantos filhos? 70 filhos, homens.
cabra macho, 70 filhos homens. Ele diz para o povo: eu não vou reinar, e nenhum dos meus filhos irá reinar sobre vocês. Gideão tinha um filho chamado Abimeleque, filho de uma das suas concubinas que morava em outra cidade chamada Siquém. Um dos 70 era esse Abimeleque meio louco, meio narcisista, não sei como eu poderia defini-lo. Mas depois da morte de Gideão, deixa eu ler só esses 2 versículos para depois dar continuidade à história. Então eu estou em Juízes capítulo 8, você que está anotando, eu vou ler o versículo 22, 23 e depois 33 e 35, ok? Diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianistas. Nós vimos o poder de Deus na sua vida, nós queremos isso, um governo sobrenatural, domina sobre nós. E Gideão respondeu: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Dependa de Deus, não conta com a gente. Foi essa a resposta de Gideão. E versículo 33 diz assim: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-Perite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Gideão morreu na mesma hora. Eles colocaram Baal-Berite como Deus de Israel, abandonaram o Senhor, se esqueceram do Senhor, do rei justo e das leis do rei justo, e começaram a servir outro Deus. E esse Abimeleque chegou na sua cidade em Siquém e falou: vem cá, o que vocês acham melhor? Os 70 governar ou só eu? Pensem bem, se eu governar, eu sou daqui da cidade, a gente pode, né, assim, ele fazia aquelas melhorias, aqui é minha versão super atualizada. Eu posso abençoar, o que vocês acham melhor? Ele conseguiu convencer toda aquela cidade que o fez rei, Abimeleque. Se tornou rei em Siquém. E ele vai para Ofra, onde estavam todos os outros seus irmãos. E ali, sobre uma pedra, ele mata a todos os seus irmãos. Todos os filhos de Gideão. Sabe aqueles que Gideão falou: nenhum vai servir esse povo? Todos eles foram mortos, todos menos um. O mais novo, que se chamava Jotão. Jotão fugiu. Ele era menor. E ele fugiu. E ele se coloca de um lado de cá, sobre o cume, sobre um penhasco. E começa a falar para os habitantes de Siquém, para Abimeleque. E ele fala o que ficou conhecido como o apólogo de Jotão. E eu quero ler com vocês o apólogo de Jotão. Isso é Juízes capítulo 9, do 7 a 15. A gente vai terminar com esse texto, ok? Diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. E em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outro. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Ele contou essa historinha para aqueles habitantes. Diz que as árvores do bosque foram atrás de um rei. E elas procuraram a oliveira, a figueira e a videira, que vocês sabem que na Bíblia são uma figura do povo de Deus. Eles foram primeiro atrás das árvores da oliveira e falaram: você tem tudo o que nós precisamos, a gente vê óleo em você, reina sobre nós. E sabe qual foi a resposta da oliveira? Deixaria eu o meu óleo, a minha unção, o sobrenatural. Nossa, até tem efeito
sonoro aqui no ambiente. Deixaria eu essa espiritualidade para ir governar esse negócio de política? Isso é do mal. Eu sou crente, pentecostal, do reteté. Meu negócio é o altar, é o fogo. Esse negócio de política, de educação, de economia, cultura, que esse negócio é tudo do diabo. Não quero saber. Aí as árvores falaram, vamos tentar então a figueira, quem sabe? Figueira, por favor, reina sobre nós, porque você tem bons frutos doces. Isso diz respeito a atos de justiça, santidade, caráter. Vem reinar sobre nós. Seus frutos são bons. E é isso que nós precisamos. Mas sabe o que a figueira diz? Eu vou deixar aqui os meus bons frutos para sujar a minha mão nesse podridão, nesse pecado? De maneira alguma. Meu negócio é ser santo, fazer correto o mundo que se exploda. E as árvores foram atrás da videira. Falaram, sabe, tem uma coisa em você que nós precisamos, alegria, vida. Vida, vinho, vida. Vem reinar sobre nós. E a videira falou, não deixo a minha alegria para fazer aquilo que me custa. Eu quero o meu prazer. Aquilo que me dá prazer é mais importante do que a necessidade de vocês aí fora. Eu também não vou reinar. Então as árvores falaram, e agora? Já sei, vamos ao espinheiro. E chegaram para o espinheiro e falaram, reina sobre nós. Vocês não vão acreditar. Sabe o que o espinheiro falou, respondeu? Lógico. Venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Você já viu espinheiro, irmãos? Pelo menos os espinheiros do deserto de Israel, que normalmente não se tem nenhuma folha. Venham se abrigar debaixo da minha sombra. Esse povo aí fora tem sofrido com as tempestades, com a fome, com a sede. Não estou falando só material, estou falando de todo tipo de necessidade. Iludidos que eles estão debaixo de uma sombra, ou que terão sombra. Não existe sombra em espinheiro, porque a sombra só quem pode oferecer é a figueira, a videira e a oliveira. Como sombra numa terra sedenta, numa terra árida, como sombra, somos nós que podemos oferecer sombra, somos nós que podemos oferecer vida, alegria, paz, descanso. Mas sabe o que a gente faz? Vamos deixar o nosso lugar gostoso aqui, para a gente se enfiar no meio de uma favela, que nem a Cidinha faz, com uma equipe linda, sai da sua casa aos sábados, para vir servir aqui atrás da nossa comunidade do Rio Pardo, servir as crianças, falar de Jesus que tem esperança para elas, que elas podem sim ser homens e mulheres dignas, honradas, justas. Um grupo de homens e mulheres pequenos. Vira e mexe, eu estou postando lá no meu Face, na rede social. Por favor, sejam voluntários, carentes de ajuda. Mas eu vou deixar o lugar onde eu estou para ir fazer aquilo que não me dá prazer. Eu vou deixar aquilo que me dá prazer para fazer aquilo que me custa. Não abandono o meu vinho. O problema não é meu, a minha casa já está salva. Eu já tenho comida. Os meus filhos estão aqui, estão crescendo na igreja. Deixaria eu o meu óleo, minha espiritualidade, para me sujar na política? É por isso que a Glaucia Berenice, cadê ela? Está aqui? Está lá, né?
porque é quem tem óleo que tem que ir para lá. Diz que religião e política não se misturam. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se mistura muitas vezes. Quarto século, o Estado se uniu com a igreja, se tornou uma coisa só. Religião se mistura sim, vira uma bagunça só com política. O que não se mistura com política é o reino de Deus. Ah, Mônica, então não se mistura, então ficamos nós cá e a política lá. Não! Reino de Deus não se mistura com política. Reino de Deus influencia, muda a política. Não se mistura, influencia, muda. E ele está aqui. Os discípulos perguntaram, onde está o reino de Deus? Jesus, onde? Como a gente vai saber? O reino de Deus está dentro em vós. E a gente quer ficar aqui e ver a política mudada? Como? É por isso que vai quem tem óleo. Que Deus sustente o óleo na sua vida, Gláucia. Porque o que essa nação precisa é de óleo verdadeiro. E a nossa dívida ser paga para os nossos filhos não serem levados escravos. Escravos da pornografia, da imoralidade, do pecado, da violência, do crime, do humanismo, do ateísmo. O que nós precisamos é pagar a dívida, mas não se ficarmos aqui com os braços cruzados, desfrutando do nosso bom fruto, só se aperfeiçoando, ficando lindo. O mundo está precisando de homens e mulheres santos lá fora, ok? Começa dentro da sua casa, mas vai para o lugar onde você está, no seu salão de beleza, no consultório onde você trabalha, na escola, é lá que o seu bom fruto faz a diferença, entendeu? Não é um lugar bonito, é sujo, é feio, é cheio de pecado. É para isso que muitos vão, sexta-noite, ali perto do Mercadão. Sabe aquele lugar fedido, que fede urina? Sabe aquele povo fedido que ficou uma semana sem tomar banho, 10 dias, 2 semanas, 1 mês? Dudu e a sua equipe, está lá nos sentados à mesa. Porque o que adianta ficarmos aqui desfrutando o nosso bom fruto, se a gente não pagar a dívida? Amanhã pode ser um descendente meu e um descendente seu lá escravo, da mesma droga, da mesma miséria. Por isso que nós precisamos tirar o nosso traseiro dessa cadeira e nos dispormos a servir com o nosso azeite, vinho e o nosso bom fruto. É por isso que Marcelo saiu desse lugar para ir para a Índia, numa cidade de 6 milhões de habitantes, sem saneamento básico, lixo na rua, miséria, porque alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém não é a comunidade cristã, esse alguém é cada um. Porque, irmãos, nós é que entendemos de política justa, de educação justa. Nós que eu falo, o rei, viu? Não é nós, é o rei que está em nós. Se alguém pode falar de justiça social, não é o PSOL, não é. Se alguém pode falar de justiça social, é o rei justo, com as suas leis justas, que diz, voltem-te para os necessitados, sim, porque tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, estava preso e foste ver-me, forasteiro e visitar-me, foste visitar, me deste guarida. É um evangelho voltado para os necessitados, lógico é, e por isso que eu falo, a gente tem que sair daqui para servir lá fora, mas é um evangelho que diz que quem não trabalha não coma. É um evangelho que ama o pecador e recebe do jeito que ele entrar. Irmãos, nós precisamos mudar. A igreja precisa abrir os seus olhos. Ser uma igreja que ama mais e julga menos, é verdade. Quando entrar por essa porta, travestis, transexuais e transgêneros, eles precisam encontrar o mesmo amor com que eu encontro nessa família. Eles não podem ser tratados diferente de mim nesse lugar, entendeu? Não podem ser tratados diferentes dos seus pastores. Eles entram destruídos.
completamente nas suas identidades. Mas eles têm que ser amados como o mais santo homem dentro dessa igreja. Então é um evangelho que recebe qualquer um e ama independente do estado que está. Que diz: onde estão os teus acusadores? Tampouco eu te condeno. Mas é o evangelho que diz: vai e não peques mais. Nós somos contra o pecado. Não importa qual pecado, entendeu? Não importa se esse pecado já se tornou verdade natural aí fora. Não importa. Nós somos contra o pecado. Portanto, o homossexualismo vai continuar sendo pecado, assim como a mentira, o engano, a inveja, o adultério, a corrupção, o roubo, a desonestidade vai continuar sendo pecado. Vai continuar sendo abominável como qualquer outro pecado, ok? Então, quem pode falar acerca de amor e justiça? O Rei justo. Porque Ele é verdadeiramente justo. A sua balança é perfeita de amor e justiça. Tem um versículo na Bíblia que fala que a justiça e o amor se encontraram, a verdade e a justiça se beijaram. Misericórdia e a justiça se beijaram na mesma pessoa, em Jesus Cristo, o Rei que reina aqui e que precisa reinar através de nós lá fora. Eu queria que os músicos viessem subindo aqui. Fim dessa história de Abimeleque, Jotão falou o seu apólogo: irmãos, esse povo precisa de sombra, ok? Essa sociedade, nós temos a saída. E por mais que nos custe muito sair do nosso lugar de conforto, irmos, nós precisamos pagar a dívida, para os nossos filhos não serem levados cativos. Eu reforço isso. Não esqueçam essa mensagem. Não esqueçam hoje, nem amanhã, segunda-feira, nem terça, nem essa semana. Não esqueçam daqui 5, 10, 20 anos. Vocês vão lembrar dela daqui 20 anos. E você vai poder olhar para trás e vai falar: não conseguimos pagar a dívida. Ou então você pode olhar e falar: graças a Deus, acordamos a tempo. Cabe a cada um de nós. Essa história termina. Abimeleque reinou 3 anos em Siquém. Reinou naquela cidade mais algumas. Mas a Bíblia diz: suscitou Deus contra Abimeleque aquele povo. E o povo se levantou contra Abimeleque. Abimeleque partiu para cima, matou todo mundo de Siquém. Fugiram alguns, subiram numa torre. Abimeleque veio para destruir aqueles que estavam escondidos na torre. E uma mulher, lá de cima, solta uma pedra de moinho enorme na cabeça de Abimeleque, que morre com seu crânio quebrado. É o que diz a Bíblia. E o apólogo de Jotão se cumpre. Porque ele disse: eu sou rei, eu vou reinar. Se não, que saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Saiu fogo para tudo quanto é lado, todo mundo morreu. Sabe por quê, irmãos? Porque a oliveira, a videira e a figueira não quiseram cumprir o propósito da existência. Nós não vamos deixar passar essa oportunidade. Queria que você ficasse em pé.